A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 1, e versículo de número 7 ao 12, que vai nos dizer assim: Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obra, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades de celeiros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Existem pessoas, irmãos, que elas ficam incomodadas com o crescimento que Deus ele entrega para o seu povo. Se você é uma escolha de Deus, saiba que o seu crescimento incomoda. A Bíblia nos diz que Faraó aqui estava incomodado com o crescimento dos filhos de Israel. Por quê? Porque era um povo fecundo, era um povo abençoado, era um povo que tinha uma promessa de crescimento. Minha irmã e meu irmão, se você tem uma promessa de crescimento, não há quem possa invalidar. Tem pessoas que vão se incomodar, vão tentar parar o crescimento, mas Deus está dizendo: a minha palavra é mais poderosa, é mais forte do que a ira, do que a inveja, do que o levante de Faraó, Rabaiacandarasto, do que o levante dos egípcios contra você. Oh, glória! Deus tinha uma promessa para com os filhos de Israel. Deus havia prometido a Abraão que multiplicaria a descendência dele. Deus me trouxe aqui para lhe dizer: tenho eu uma promessa antiga na sua vida. E tem pessoas que estão pensando que o teu crescimento veio do nada, Rabaiacandarasto. O crescimento dos filhos de Israel, irmãos, não havia vindo do nada, não. Deus tinha uma promessa lá atrás. Havia tido uma fidelidade de um homem chamado Abraão. Tem muita gente pensando que você chegou ontem, como aqui no caso do Faraó, pensando que os filhos de Israel eram qualquer povo, eram qualquer um. Só que não, irmãos, eles eram filhos do Deus vivo, o Deus Altíssimo tinha uma promessa sobre a vida deles, assim é na sua história. Declare comigo: eu não sou qualquer uma, eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Eu não sou qualquer um, eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Não sei qual é a circunstância contrária que você está vivendo, mas Deus está dizendo mesmo: diante de circunstâncias contrárias, eu te sustento e te faço crescer, eu te sustento e te abençoo. E tem gente que fica sem entender porque, Rabaiacandarasto, você passa por tantas aflições, mas continua crescendo, Rasturiandaracandaraia. Deus estava com seu povo. E ele me trouxe aqui para te dizer: eu estou contigo. E se estão incomodados com o seu crescimento, é porque não sabem ainda o que eu estou prestes a fazer. Muitas vezes Deus permite Faraó, irmão, se levantar contra. Faraó querer parar o crescimento, porque foi isso que aconteceu. A Bíblia diz, irmãos, que os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. O povo começou a crescer, a ficar forte, e a terra ali começou a se encher dos filhos de Israel. E esse crescimento, irmãos, começou a chamar a atenção de gente grande. Esse crescimento começou a chamar a atenção de Faraó. E Faraó logo ficou alarmado com aquele tão grande crescimento e fortalecimento daquele povo. Porque tem gente, irmãos, que muitas vezes olha para você, e já vê o que Deus tem na sua vida. E já vê que Deus tem coisa grande aí, quer parar você.
Mas Deus está dizendo para você hoje, da mesma forma que eu estive com os filhos de Israel, eu estou contigo. Tem inimigos teus que estão olhando para você como Faraó olhou para os filhos de Israel e dizendo: Deus tem coisa grande com esse povo, eu vou parar. Esse povo está crescendo muito. E Deus está dizendo: ninguém para, ninguém anula, ninguém desfaz a minha promessa na sua vida. Declare comigo: eu tenho uma promessa de Deus. E ninguém vai desfazer essa promessa. Eu tenho uma promessa de Deus. E ninguém vai desfazer esta promessa. O próprio Faraó disse que o povo era mais numeroso e era mais forte do que os egípcios. Os filhos de Israel, irmãos, estavam crescendo abundantemente, crescendo com força. Não era um crescimento aleatório, um crescimento descompensado, não, irmãos. Era um crescimento forte. E isso começou a incomodar. Deus me trouxe aqui para te dizer: você tem raiz. O crescimento que eu te dei é um crescimento forte. E é por isso que está incomodando. Você não é como palha seca que o vento leva. Você tem uma raiz. E quando nós temos uma raiz, um fortalecimento, isso incomoda. Arabacandarás, tua Faraó. Declare comigo: eu tenho raiz. O meu crescimento vem dos céus. Eu tenho raiz. O meu crescimento vem dos céus. O que foi que Faraó fez aqui? Vamos usar de astúcia. Tem pessoas querendo usar de astúcia para lhe parar. Tem pessoas com estratégias para minar você. Aí Deus está dizendo hoje: mas não mina. Não consegue destruir. Não consegue parar, porque o que eu tenho contigo é maior. Deus tinha uma promessa, irmãos, com Abraão lá atrás. E Deus está dizendo: eu tenho promessas antigas na sua vida. Você não caiu de paraquedas onde você está, não. Alguém está olhando para você e está vendo o resultado do crescimento. Mas antes de ter um crescimento, tinha uma promessa. Ramandoracandaraia. Você não está crescendo por causa de sorte, porque você quis ter crescimento, não. Foi porque Deus fez uma promessa. E Deus está dizendo: eu te sustento neste crescimento que está incomodando. Iramandaracandaраia. Declare comigo: o meu Deus está me sustentando neste crescimento. O meu Deus está me sustentando neste crescimento. Alguém estava querendo que você caísse. Alguém estava querendo que viesse a morrer aquilo que Deus tem contigo. Mas Deus está dizendo: tu não cai. O que eu tenho contigo não morre. Iramandaracandaраsto. Porque eu sou fiel para sustentar. Eu sou fiel para cumprir a minha promessa. E eu te digo: vou trazer crescimento mais e mais na tua história. Os inimigos aqui começaram, irmãos, a afligir os filhos de Israel. Os egípcios começaram a se levantar contra. Tem gente que está tentando afligir você para lhe parar, irmão. Isso aqui é sério, viu? Tem pessoas que estão pelejando contra escolhidos do Senhor. E Deus está dizendo: não vai ficar por isso mesmo. Tem gente que está pensando que vai parar o seu crescimento. E Deus está dizendo: estou liberando hoje mais crescimento. Estou liberando mais crescimento. Se estava incomodando, minha filha, que teus inimigos se preparem na mandacandarabacandarás. Turiai decando, reis da cai. Porque eles vão ver agora mais e mais crescimento. Porque o Senhor estou trazendo mais crescimento para você. Oh, glória. Deiramancho decandarabacandaраia. Começou aqui uma grande aflição. Mas Deus estava com o seu povo. E o seu povo tinha uma promessa. Podem até ter aflições na nossa vida, porque a palavra do Senhor nos diz que muitas são as aflições dos justos. Mas o Senhor de todas o livra. Hoje Deus diz para você: pode até haver aflições, mas também há livramento. Ramandaracandaраia. Eu não te privei de passar pelas aflições. Sabe por quê? Não era porque eu queria te humilhar, não. Era porque eu queria te dar mais crescimento, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, muitas vezes Deus permite a humilhação na nossa vida. Sabe para quê? Para Ele nos dar mais crescimento. Para Ele começar a fazer coisas maiores na nossa história. Aqui estavam os filhos de Israel sendo mais afligidos. Mas a Bíblia diz que quanto mais afligidos eles eram, mais eles se multiplicavam e se espalhavam, de maneira que inquietavam, irmãos, os egípcios. Os egípcios ficavam inquietos com o crescimento. Alguém olhou para você e achou que você já estava crescendo? Alguém olhou para você e achou que você já estava grande? Oh, não sabe o que é que Deus está para fazer agora.
Vai começar um grande crescimento. Deus está destravando aqui, irmãos, áreas na vida de pessoas que estão me ouvindo agora. E Deus está dizendo um crescimento maior está chegando para a tua vida, porque eu tenho promessas na tua história. Eu estou destravando tudo aquilo, diz o Senhor, que estava travado. Estou trazendo crescimento para a sua vida. Declare comigo: eu recebo de Deus crescimento. Eu recebo de Deus crescimento. O que estava ramancho de candarabacandaraia travado, Deus está destravando. E uma grande multiplicação dos céus está acontecendo. Algo extraordinário Deus está fazendo na sua vida. Você está crescendo na aflição. Isso é lindo. Você está crescendo na perseguição. Alguém persegue e você cresce. Alguém se levanta contra e você cresce. Alguém lança a palavra contrária e você cresce. Tem gente que está pensando que vai tentar parar você e vai ter êxito. E vai matar os sonhos, os projetos que deu na sua vida. Mas Deus está dizendo: vai ver você crescendo mais e mais e com raiz. Porque você não é qualquer povo, você é um povo adquirido, um povo escolhido. Ei, os filhos de Israel tinham um dono, você também tem um dono. Você tem uma promessa, você tem um Deus de Candarabacandaraia, que traz o crescimento para a tua vida, que faz o impossível acontecer, que cumpre a promessa dele na tua história. Os filhos de Israel tinham uma promessa, você é portador de uma promessa, você é portadora de uma promessa. E Deus está dizendo: ninguém vai validar o que eu tenho contigo, tem crescimento chegando. Tinha uma multiplicação extraordinária acontecendo entre os filhos de Israel. Isso estava incomodando, irmã? Estava. É porque onde há crescimento há incômodo. Quando você recebe pedrada é porque você está dando fruto. Porque ninguém apedreja uma árvore que não tem fruto. É isso mesmo, irmãos. Quando você recebe aí pedradas, quando você passa por aflições, quando as pessoas te perseguem pelo que Deus está fazendo na sua vida, se alegre, porque Deus tem coisas maiores para te entregar. Toda vez, irmãos, que começa uma humilhação, começa uma perseguição, é sinal de que Deus está prestes a entregar uma honra. Deus vai começar a honrar pessoas que estão me ouvindo agora. E a palavra que eu vejo é destravar. Deus está destravando tudo aquilo que estava impedindo o seu crescimento. E Ele está dizendo: a partir de agora tem multiplicação. A partir de agora tem crescimento. E todos saberão que você, Rabaiacandaraia, não é mais uma, não é mais um que não tem raiz. Mas você tem raiz e vai crescer, vai dar fruto. O nome do Senhor será glorificado na tua história. Os teus inimigos vão ter que entender que Deus é contigo. E vão ter que respeitar que Deus é na sua vida. E quem não respeitar, Deus tira do caminho da forma dele. Da mesma forma que os filhos de Israel tinham promessa, você também tem. E Deus diz para você através dessa palavra: sou eu que estou te dando crescimento. Eu estou contigo. Os filhos de Israel poderiam até estar no Egito, mas Deus estava com eles. E o responsável pelo crescimento deles, irmãos, era Deus. Hoje Deus diz para você: eu sou o responsável por sua vida. Eu sou responsável pelo seu crescimento. Então, quando alguém se levanta contra você, está se levantando contra o próprio Deus. Quando alguém tenta parar o que Deus tem contigo, está tentando parar o projeto de Deus. E ninguém para, irmãos, o projeto de Deus para permanecer de pé, não. Quando o homem, quando a mulher tenta parar o projeto de Deus, sabe o que acontece? Essa pessoa é paralisada. Mas o projeto de Deus continua crescendo. Você vai ver aqui o versículo 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. É isso que Deus está fazendo. A aflição está grande, né? Porque a multiplicação também é grande. Deus vai te fazer crescer mais e mais. Teus inimigos estão pensando que você prosperou? Teus inimigos estão pensando que você teve crescimento? A partir de agora é que eles vão ver. O Senhor está dizendo: vai ser multiplicação, vai ser no de repente. Eu vou começar a multiplicar, multiplicar, trazer crescimento. E todos vão ter que ver que eu estou contigo. E todos vão ter que ver que você não é sozinho, não é sozinha. Que você tem uma promessa e que você está crescendo debaixo de uma palavra. Os filhos de Israel estavam crescendo, se multiplicando, se fortalecendo, porque eles tinham palavra. Você também tem uma palavra e o teu Deus é fiel. E ninguém com inveja inflamado vai parar o que Deus tem com você. O povo, irmão, se espalhava. Por quê? Porque crescia. Deus está dizendo: o crescimento será tão grande que eu vou espalhar. Eiramanacandarasto. E se teus inimigos estavam se inquietando, agora vão se inquietar mais.
Porque vão ter que ver que Deus é na sua vida e que eles não conseguiram ter êxito naquilo que eles queriam fazer. Qual era o plano de Faraó e dos egípcios? Paralisar o crescimento dos filhos de Israel. E o que foi que eles vivenciaram? O crescimento ainda maior. Deus diz para você, está sendo ao inverso. Aquilo que os teus inimigos queriam não vai acontecer na sua vida, mas o que vai acontecer é aquilo que eles não queriam. Eles não queriam te ver crescer, você vai crescer. Eles não queriam te ver honrado, eles vão ter que te ver honrado. Tudo aquilo que os inimigos não queriam na tua história vai acontecer. E o que eles queriam não vai acontecer. Grande foi o crescimento dos filhos de Israel porque Deus estava com eles. Hoje Deus diz para você, grande é o crescimento que eu tenho para a tua vida, porque eu estou contigo. Porque o Senhor te escolhi. E quando eu escolho, quando eu lanço uma promessa, ninguém pode invalidar. O homem mais poderoso do mundo estava incomodado com o crescimento dos filhos de Israel. Tem gente, irmãos, que até tem mais do que você, mas está incomodado com o seu crescimento. Mas está incomodada com aquilo que Deus tem com você. E Deus está dizendo, pode até ficar incomodado, mas não vai conseguir parar. Mas não vai conseguir destruir, mas não vai conseguir neutralizar o que eu, o Senhor, já decretei para a sua vida. Qual era a palavra de Deus? Qual era a aliança dele com Abrão? Que a descendência dele seria o quê? Uma descendência grande, que Deus multiplicaria, seria incontável. Então pronto. Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. Quem quiser ficar descontente, que fique. Quem não gostar, que não goste, mas tem que respeitar, porque grande era o crescimento que Deus tinha para esse povo e assim é na sua vida. Deus tem crescimento para você. E ele diz para você, ninguém vai anular o que eu, o Senhor, determinei para a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus? Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra, ó Deus. O Senhor é bom, perfeito, fiel, poderoso e cuida das nossas vidas, Pai, nos mínimos detalhes. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós como o Senhor cuidou aqui dos filhos de Israel. É bem verdade que Faraó queria parar o crescimento do teu povo, mas ele não conseguiu. Assim é na nossa história, Pai. Pessoas querem parar o crescimento, pessoas querem parar o que o Senhor tem conosco. Maior, Senhor, é aquele que nos chamou. Maior é aquilo que o Senhor tem conosco. A palavra que o Senhor determinou para a nossa vida vai acontecer. Não, meu Deus amado, a palavra dos inimigos. E da última palavra, Arabaiacandaraste, na nossa história, é o Senhor. E eu creio que o Senhor está dando a última palavra. Eu creio que o Senhor está dando vitória, multiplicando, fortalecendo. Que o Senhor não vai deixar, Pai, os teus filhos vir a ser destruído com os teus planos, com os teus projetos, não. Mas cada projeto, cada propósito que o Senhor tem na vida deles vai acontecer e vai ter mais e mais crescimento na história dos teus filhos e o teu nome será glorificado. Que assim como o Faraó não teve êxito contra os filhos de Israel, os nossos inimigos não tenham êxito contra nós, Pai, mas que a tua palavra prevaleça sobre a nossa história. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e história. Aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e esse que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa, ganhar a justiça, aprovação, para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta.
Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor. Segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus. De maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Da mesma forma que os filhos de Israel cresciam, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às aflições, assim vai acontecer na sua história. Tem pessoas que estão esperando a sua queda, a sua destruição, mas Deus está dizendo: eu tenho crescimento, eu resolvi te abençoar, porque você não é escolha dos homens, mas você é minha escolha. Quanto mais te humilham, quanto mais te perseguem, quanto mais te afligem, Deus traz crescimento para a sua vida e mostra que Ele está com você. Deus diz para você: você tem raiz. O seu crescimento não é um crescimento aleatório, mas é um crescimento dos céus, e Deus está te sustentando e mandando mais crescimento para a sua vida e dizendo: quem dá a última palavra na sua história sou eu, e eu resolvi te abençoar, e ninguém vai revogar o que eu, Senhor, já determinei. Tem uma grande multiplicação sendo destravada na vida de pessoas que estão me ouvindo agora. Que Deus te abençoe. Se você crer e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.